Chegamos então a mais um vídeo do mês de outubro, que é o mês do Halloween, e eu pensei em fazer algo que eu já estava programando há um tempo, que é mostrar para vocês a última parte da minha estante. Para quem não sabe, aqui no canal tem dois vídeos, um vídeo mostrando apenas os livros antigos que eu tenho e outros mostrando os livros da Dark Side Books, e são vídeos bem longos, tem bastante dicas, e como vocês sabem eu vou comentando sobre um livro ou outro. Dessa vez eu vou mostrar para vocês o resto da minha estante, que como vocês veem está aqui do meu lado uma parte, tem muito livro para mostrar e a maioria são de thriller e suspense. Então fica por aí, não vou mais enrolar, mas antes eu peço por gentileza que você se inscreva nesse canal, você é muito importante por aqui. Curta se você gostou desse vídeo e compartilhe com seus amigos, principalmente aquele amigo que você quer encher de dicas. Tudo bem, pessoal? Meu nome é Diego Ferraz, sejam muito bem-vindos ao canal Cripteca e é um grande prazer fazer mais um vídeo aqui com vocês, dessa vez mostrando o restante da minha estante. Como vocês veem mesmo, tá meio vazio aqui, porque foi retirado dali para que a gente tenha essa conversa. Eis que a cada livro eu vou comentando para vocês se eu li ele ainda ou não, e os que eu não li eu vou tentar deixar reservado nesse cantinho daqui, até mesmo para que a gente consiga ler no futuro, e se você quer que eu leia algum dos livros que foi citado, escreva aí embaixo. Conforme você for assistindo o vídeo, você coloca uma pausa, escreve o título que você quer que eu leia, ou o título que você leu e curtiu bastante, até mesmo para ajudar as pessoas que estão assistindo, para ver se vale a pena depositar aquele dinheirinho ali na compra dessas obras. Mas bora então para essa imensidão. Primeiro, é um livro que eu vou fazer uma crítica para vocês em breve, que chegou há pouquíssimo tempo aqui comigo, que é A Contadora, da Freida McFadden. Eu acho que eu tenho uns 4 livros dessa autora, e esse livro eu não vou dar nenhum spoiler pra vocês sobre o que trata a trama, porque a gente vai ter um vídeo aí, provavelmente nessa semana ou na próxima, com a crítica. O próximo também é um livro que chegou há pouco tempo, que é esse aqui, muito bonito, da Escotilha DNS, que era um clube... Escotilha NS, perdão. Que era um clube de assinaturas. Tipo essas caixinhas misteriosas, e que enviavam alguns livros de ficção científica e terror. E esse aqui é do Thomas Tryon. Para quem não sabe, é um título muito importante para quem curte terror e principalmente para quem curte crianças psicopatas, que eu gosto bastante. Outro livro que eu tenho aqui que eu não li ainda é A Estranha Sally Diamond. Esse aqui eu comprei por indicação desses canais, assim como vocês me seguem e acabam vendo meus vídeos para crítica de livro, eu também sigo vários youtubers e também no Instagram para saber se vale a pena. Esse aqui eu vi bons comentários. Já leu? Me conta aí o que você acha, que daí qualquer coisa eu adianto a leitura. É bem legal mesmo, bem interessante a capa, a sinopse também é bem legal. Esse livro eu comprei numa campanha coletiva do Catarse, que tem os melhores do terror dos anos 90, só com filmes. Aí ele vai comentar uma sinopse breve, um título, vou dar um exemplo para vocês, o Candyman aqui. Peço perdão quando eu mexo com o livro, principalmente esses que estão guardados um tempinho, tá com a minha rinite. Aqui tem Trilogia do Terror, que eu não conhecia, Cronos, que é um filme que eu assisti há pouco tempo. Então olha meio que um compêndio para você ver aí essa lista que foi organizada por Elner Félix, Gabriela Laroca, Rodolfo Stanchi. E aí tem Melhor do Terror dos anos 80 também, esse eu não comprei. Mas é um livro interessante, bem legal para cidade presente, principalmente para quem curte terror. Esse aqui eu li, fiz crítica há pouco tempo no canal, eu achei uma bomba, que é o livro do Greg Hendricks. Não curti, não foi minha vibe. Esse aqui, O Rei de Palha, gostei bastante, tem até algumas marcaçõezinhas aqui que eu coloquei, é bem legal, conforme a história vai ficando mais sombria, ele vai escurecendo as páginas, até chegar no final, ficando completamente sombria. É uma história que vale muito a pena, gostei pra caramba. Aqui Tempo Estranho, do Joy Hill. Esse aqui eu já li ele. Ele tem algumas novelas um pouco maiores, algumas muito legais, pelo que eu me lembre. E aí cada início de conto ou novela tem um desenho para representar o que vai vir. Esse Morte Instantânea, ou Instantâneo, perdão, é uma história legal. Gostei. Bem interessante. Nada sublime, assim. Esse livro do Edward Spohr, A Batalha do Apocalipse, eu lembro que eu li quando adolescente, gostei muito, e aí depois eu ganhei essa edição. Se não me engano, ela veio numa caixinha literária do Literatur, que foi um clube de assinatura que eu assinei por um tempo. Mas é um livro bem legal, diferente, assim. Poderia reler, o que vocês acham? Eu sei que ele é uma trilogia, se eu não me engano, do Eduardo, que é um autor nacional.
e eu não li o restante dos livros. Perseguindo o Bicho-Papão veio há pouco tempo também, fiz a crítica aqui, não sou um dos maiores fãs desse livro. Melodia do Mal, aqui por sua vez eu sou muito fã do John Agvist Lindqvist, um autor sueco, do mesmo autor Deixa Ela Entrar, Melodia do Mal, uma das histórias mais inventivas do terror que eu li. Realmente é muito curiosa essa história. Caso você não saiba, é a história de um cara que encontra uma nenenzinha abandonada no meio de uma floresta, decide criar essa neném, só que ela chora e o choro dela é a nota mais perfeita encontrada no mundo inteiro. E a partir daí que vai ir para uma história de terror bem macabra mesmo. Gostei muito dessa leitura. Quando eu assinava a caixinha do Literatur, vinham vários livros que eu nunca li. E esse aqui, do Lorenzo Casaré, é um deles, o título A Misteriosa Morte de Miguela de Alcazar. Nunca li. Esse aqui é Um Soco na Alma da Wilsa. Tem crítica aqui no canal, se não me engano, um livro muito interessante, um livro que não é literatura, um livro que é um estudo mesmo de casos sobre feminicídio no Brasil, muito legal, de uma pessoa que é uma amiga minha, inclusive, maravilhosa. O livro do Porco Espinho, do Leandro Carnal, gostei muito desse livro, muito legal mesmo. As Intermitências da Morte, também tem crítica aqui no canal, do Saramago, um clássico, né? Imagina se todo mundo parasse de morrer de uma hora para outra. Aqui O Jogo da Morte, da Ursula Poznanski, nunca li. Também veio pela literatura. Aqui tá escrito aqui atrás, antes você controlava o jogo, agora ele controla você. Vou até deixar aqui, porque é mais um dos títulos que eu não li ainda. Esse aqui é do Conan o Bárbaro, são histórias do Howard E. Howard, que é o cara que criou esse personagem. Tem alguns desenhos internos, mas ele é mais escrito mesmo, de fato. Comprei porque minha mãe gosta muito desse personagem. Além do Instinto, da Bárbara Abel, é a continuação de um livro que eu não lembro o nome agora, que é Instinto Materno, que é um livro muito bom de suspense, que a gente tem a continuação dele, e eu não li ainda, não sei porquê. Vou deixar aqui, caso vocês tenham curiosidade. Esse aqui eu ganhei de parceria com a Globo Livros, quando nós éramos parceiros pontuais. Uma Vida Pequena também tem crítica aqui no canal. É um livro que eu acho bem problemático, não vou dizer para vocês que eu gostei, que seria uma mentira, mas ele tem seus pontos altos e muitos outros pontos baixos. Não sou um grande fã dessa obra, por mais que ela seja muito hypada. Que o Hastings, que é um historiador, ele vai falar sobre a Segunda Guerra Mundial, partindo de um relato que ele estudou por muitos anos ali, e a diferencial dessa obra em específico é porque ele vai coletar muitos depoimentos sobre a ótica das pessoas em diferentes lugares da batalha, sobre como era aquele período da guerra, inclusive sobre as pessoas que eram não da batalha de si, os civis ali que estavam vendo toda essa comoção e tudo que estava acontecendo ao redor, vendo seu mundo se despedaçar. Esse autor é muito famoso, o Hastings, e não tem muita gravura interna, mas tem algumas fotos, assim. Esse é mais um livro que eu não li. Isso aqui geralmente são livros que eu compro para pesquisa acadêmica, quando eu vou fazer alguma coisa relacionada ao período, eu vou lá e leio com mais afinco. Eu lembro que eu li um capítulo ou dois e deixei isso aqui que uma hora ou outra eu acabo utilizando para a parte da academia. Vou deixar aqui outro que eu não li. Esse aqui são um compilado de várias tiras do Garfield, é um livro que eu tenho há muitos anos, que eu tenho muito carinho. Então são várias historiazinhas. Eu lembro que teve um período que eu gostava muito do Garfield, que eu via muito desenho dele, inclusive. E como eu gosto de gato, foi uma coisa que eu gostei de ter ainda. Duna, do Herbert, esse livro aqui eu achei chatíssimo, eu já falei pra vocês, eu entendo que ele é clássico pra muitas pessoas, infelizmente não pra mim. E falando sobre livro chato, esse livro aqui eu não vou dizer pra vocês que é chato, eu comecei a lê-lo, mas ele tem uma linguagem muito difícil. Gostei, eu entendo como o Dostoiévski escreve muito bem, nossa, de fato ele escreve muito bem mesmo, só que ele é um autor bem difícil. E aqui tem o diferencial que as letras são em vermelho, essa edição é da Martin Clary. Mais uma vez o Dostoiévski, os irmãos Karamazov. Essa edição aqui, a edição anterior eu ganhei do amigo meu, que é o Áureo. Essa edição aqui eu comprei. E esse aqui eu fui um pouco mais pra frente da história, mas eu parei também. Não é uma história ruim, é uma história interessante até. Uma história de uns irmãos, uns conflitos familiares. Só que demora muito pra acontecer as coisas, não acontecia nada, assim como Crime e Castigo. E aí, infelizmente, eu abandonei. Eu abandonei mesmo, assim. Um que eu nem comecei para abandonar. Eu comprei esse livro com muita ânsia, porque eu li A Nascente, da Ayn Rand, e gostei demais. Aquele livro é fantástico. Só que eu tinha que emprestei, infelizmente a pessoa que eu emprestei acabou destruindo o livro, eu nunca mais ouvi. E o A Nascente, ele vinha numa edição que era com uma capa parecida com essa, só que eram 3 livros. Livro 1, livro 2, livro 3, e A Revolta de Atlas também.
que era mais fácil de carregar, mais fácil de ler, e foi por isso que eu comprei, achando que era do mesmo. Só que eu não prestei atenção, e aqui a gente tem um volume único. Então, bem difícil que eu vá ler esse livro, porque um volume único desse tamanho estraga. Quando você leva no ônibus, quando você leva dentro da tua mochila, fica todo amarelado. E eu tenho um pouco de dó de estragá-lo. Mas ele parece um livro interessante. Quem sabe, né? Eu vou deixar aqui uma listagem dos não lidos, caso vocês tenham interesse. Esse aqui não dá nem pra ler o título mais, de tão antigo que ele é comigo, Os Pilares da Terra, do Ken Follett. Esse aqui eu li, gostei bastante, vi os filmes, gostei mais ainda. Eu gosto muito do modo como o Ken Follett escreve, que é um autor que ele vai meio que pegar uma ideia da história mesmo, e ele vai colocar alguns personagens para romancear um período histórico com um fundo muito embasado de verdade. Então você vai ver várias informações. E aqui é sobre a criação de uma igreja de Kingsbridge lá, e todo o conflito religioso, o conflito social que tem ali dentro, claro, com muita corrupção, muito romance, muita guerra. É um livro que eu amei ler mesmo. E os filmes são muito bons também, você pode procurar. Isso aqui já vou deixar na lista dos lidos. E vindo na mesma onda, Mundo Sem Fim seria a continuação dessa história de Kingsbridge ali, pelo Ken Follett mais uma vez. Só que eu não li essa continuação. Não sei porquê, não sei se seria esse o único livro, não sei se ele vai ter mais livros, vocês podem comentar. Mas se eu não me engano, é uma história que ela vai aumentar e vai ser mais livros. E aí, como eu não tinha, mais uma vez, essa ideia minha de nunca continuar no livro se eu não tenho a continuação do mesmo. Mas é um livro bonito, um livro grande. Quem sabe eu volte a ler um dia que eu queira ler outro tipo de literatura. Tem muito livro ainda, gente. Misericórdia. Esse vídeo vai ser gigantesco. Aqui tem alguns livrinhos que chegaram pela tag. Um deles é Um Rio na Escuridão. Não li ainda. Na verdade, a maioria dos livros da tag eu não li. Por serem mais romance, o gênero que eu não curto tanto. Mapa das Estrelas. O Mapa de Sal e Estrelas. Capa belíssima, não li ainda. Orwell 1984, não li ainda, comecei a ler. Cheguei na parte do romance, saí correndo, não curti. Por mais que eu saiba que é um clássico. Esse aqui é maravilhoso, estou pensando em acabar com tudo. Eu li, maravilhoso mesmo, do Iain Reid. Não sei se é um autor ou uma autora, mas esse livro é muito bom. Casas Estranhas, do Ketsu. Tem a crítica aqui no canal, não vou ser um fã voraz dessa história, não entrei nesse hype. E falando de box, eu assinei um box da Trama, que era a Trama Box. Box bem bonitinho, gostava das capas. E aí vieram alguns livros. Pecadores Mortais, eu gostava muito da jacket deles, era muito bonita. Muito bonita mesmo as jackets. Pecados Mortais. Essa capa bonita aqui. Só a capa, gente. A história, eu achei um porra essa história. Muito sem graça mesmo. O próximo livro da Trama Box veio A Dor do Meu Segredo. Esse aqui eu li, mas eu não lembro se eu gostei ou não gostei. A Dor do Meu Segredo. Eu não lembro mesmo se eu gostei ou não gostei. Eu vou até deixar aqui na lista dos não lidos, para que eu leia a sinopse para ver se eu li mesmo. Às vezes eu acho que eu não li. O outro livro, esse eu tenho certeza que eu li, achei chato também. Flores da Morte. Capa belíssima. As capas eram belíssimas. Eu gostava. Parte dos brindes que me decepcionavam. E acho que a curadoria também, que eu achava que os livros não eram tão bem escolhidos, assim. Inclusive, hoje a Trama tem uns livros muito interessantes que estão chegando. Se fosse hoje a Trama Box, pra mim seria muito mais proveitoso. A Garota do Lago, ou o livro mais barato de suspense que você vai achar na sua vida. Ele sempre tem super promoções. Da vez que eu peguei, estava R$14,99. É uma história que vale muito a pena. Uma boa porta de entrada para esse autor. Por mais que eu tenha entrado por essa porta. E no próximo livro eu já tenha me desapontado muito, que eu achei bem ruim o outro livro que eu li. Em Queda, que é um livro de suspense barra ação sobre um avião ali, e toda essa trama bem assustadora. Inclusive eu poderia ter colocado naquele vídeo onde eu falo sobre livros que eu tenho com essa temática, porém como eu coloquei só livros antigos eu acabei esquecendo. Mas não gostei, achei chato, confesso pra você, não foi minha leitura. O Pacto de Joy Hill, gostei muito dessa história, muito legal mesmo, muito divertida. Gostei, e gosto dessa capa também. Essa aqui é da editora Sextante. Faz tempo que eu não vejo a editora Sextante, não sei se ela existe ainda, ou se tornou com um novo nome. Joy Hill, da edição da Arqueiro, Nosferatu. Esse aqui eu gosto muito, muito mesmo, uma história muito boa mesmo. Tem até uma adaptação para seriado, a adaptação eu não curti tanto, mas o livro em si é muito bom.
Quando eu tinha parceria com a Alta 9, veio Sobreviva à Noite, um livro que eu pedi. Esse livro é do Riley Sager. Riley Sager, autor aí que tem alguns livros aí que eu gosto, desgosto. Esse aqui, ele é bom, só que ele chega um ponto ali que ele começa a ter muita reviravolta meio estranha. Você Nasceu para Isso, da Michelle Sachs. Esse livro é muito bem comentado, muito mesmo. Eu lembro que eu gostei muito da história, gostei da reviravolta, por mais que eu não lembre direito qual que é, mas eu gostei. E da Mona Awad, uma autora que eu gosto muito, Rouge. Esse aqui veio de patrocínio pela editora Globo Livros. Gostei muito. Essa história é maravilhosa mesmo. Não é porque foi patrocinado, não. Eu acho que a Mona é uma ótima escritora. Bem viajada, bem diferentona. Um livro que eu sou fã de paixão, caso você não tenha lido ainda, caso você queira uma leitura experimental, você gosta de leitura diferentona, esse Múltipla Escolha do Alejandro Zambra é a sua escolha. Que livro fabuloso, esse cara escreve muito bem, é um autor muito premiado no Chile, e tem um texto aqui que é um dos textos mais legais que eu já li na minha vida inteira. As Ruínas do Scott Smith. Já citei ele diversas vezes, sou muito fã dessa história, tem filme aí, caso você curta mais esperar ver o filme. Diga aos Lobos que Eu Estou em Casa, da Carol Rivka Brunt. Esse que eu li e gostei bastante, mais um draminha, mas é uma história legal, uma história que vale a pena estar na minha estante com toda certeza. Bom que eu vou mexendo na estante, também vou tirando algumas coisas que não valem tão a pena estarem aqui. Entre Quatro Paredes, da Bea Paris. Esse livro é muito bom, gente. Eu não tenho crítica porque quando eu li ele eu nem tinha canal ainda no YouTube. Acho que eu tinha ali canal só no Facebook. Por curiosidade, tenha lá no Facebook Cripteca com algumas críticas escritas. Talvez tenha lá a crítica desse aqui. Eu gostei muito. E outro que eu não tenho crítica aqui no canal, mas eu sou apaixonado, é do Steven Chbosky, Amigo Imaginário. Essa história é maravilhosa, maravilhosa, maravilhosa. Um suspense, uma fantasia. Nossa, que livro bom, livro bom. Isso aqui eu queria numa releitura, que é um livro fantástico aí. Fica a dica para quem tá na LC, uma releitura desse aqui seria bem interessante, hein? Porque ele é um livro bom. A Filha Perfeita. Gostei muito mais ainda pelo fato que eu achei o conto que finaliza a história, porque o livro em si finaliza no modo que eu não curti tanto. A Fazenda, do Tom Rob Smith, autor de Criança 44. Esse livro eu gostei bastante, o coitado tá até fazendo barulho. É um suspense que você não imagina que seja bom pela capa, não é muito comentado aqui no YouTube, até mesmo no Scooby não vi muitas críticas, mas é uma história muito legal mesmo. Eu lembro que quando eu li, eu pensei, nossa, por que ninguém fala sobre esse livro? Só que na época eu não falava sobre livros aqui no YouTube, então vocês não vão achar crítica dele por aqui, talvez lá no Facebook também. Vou até buscar para reler minhas críticas antigas. Aí Nunca Minta, da Frida McFadden, mais um livro dessa autora aqui. Gostei bastante, com muitas reviravoltas. Algumas eu não comprei tanto, mas é um livro legal mesmo, bom passatempo. Felipe Castilho, Serpentário. Esse aqui, por sua vez, eu gostei muito. Uma ótima história de terror. Felipe Castilho criou uma história assim, que eu fiquei boquiaberto, com uma edição belíssima. Essa edição é da Intrínseca, uma edição belíssima mesmo, belíssima. E a história vale a pena, pessoal, muito bom. A Mulher na Janela, perdão, da A.J. Finney, ou Finn. A.J. Finn. Um livro muito comentado por todo mundo. Aí eu li, achei chatíssimo, achei viajado, não curti, odiei a protagonista. E assim como não gostei do livro, da protagonista e de tudo, eu senti a mesma coisa vendo o seriado da Netflix. Achei péssimo, péssimo, péssimo. Fragmentados, esse aqui por minha vez eu gostei muito. Não continuei essa história, ou se eu não me engano continuei, não foi pro terceiro livro, mas essa história é muito boa, vale a pena, pra você que gosta aí, tem uma ideia meio de adolescentes com superpoderes ali, mas não é nada infantil, ele é um pouco mais adulto, pelo que eu não me engano. Aqui ele vai falar sobre a ideia do aborto, mas não quando é recém-nascido e sim quando adulto. Então a mãe decide abortar, sei lá, tipo com 20 anos, 18 anos, não sei que idade, eu não lembro. Acho que é menos, adolescente. 13, 14 anos as crianças são abortadas, assim, tipo, não funcionou, aí vamos resetar. E aí tem toda essa ideia com um pouco de superpoderes, é bem legal, bem divertido, curti a história. Não li a continuação. Aqui tem dois livros, Vilão, da V.E. Schwab e O Vingança. Não li nenhum dos dois ainda. Comprei por impulso, como vocês já sabem, e não li. Comenta pra mim se vale a pena. Outra coisa que eu imaginei que eu ia ler logo em sequência, depois que eu comprei, foi a continuação do Gune. Gune é um livro maravilhoso, li, gostei, e consegui encontrar no Sebo em Santa Catarina toda a continuação. Faltou só um exemplar, que é Praga, Fome, Mentira. Tem mais ainda, tem mais dois, se eu não me engano, e um que nunca veio pro Brasil, mas eu consegui achar em PDF a tradução,
e aí eu posso terminar essa história por fim, mas eu não continuei ela ainda, mas é uma história boa. Outra suspense, assim, que sempre configura na lista dos suspenses com o final mais surpreendente de todos os tempos, é esse aqui, Por Trás dos Seus Olhos, e realmente é de fato. Tem uma adaptação para Netflix, não vale a pena a adaptação. Leia o livro, vale muito mais a pena. Uma reviravolta que sempre está nessa listagem também, mas por minha vez eu não acho tanta coisa assim. A Paciente Silenciosa, muito comentada aí por uma galera que gosta de thriller. Eu achei ok, já li muito similares. Outro que eu achei ruim, já não achei ok, é o A Essência do Mal, do Luca D'Andrea. Esse aqui eu lembro que eu achei bem ruim essa história. Eu não lembro porquê, mas eu achei uma história sem graça. Vou até deixar na listagem dos livros aí que talvez não fiquem aí na minha estante. Território do Lovecraft. Esse, por sua vez, eu gostei bastante. São contos de terror que vão falar muito sobre a questão racial nos Estados Unidos. Vão ter várias histórias bem diferentonas. Curti bastante esse livro. Nossa, foi uma ótima leitura. Não gostei só do corte em azul, que não faz sentido com o livro. Noturnos é um livro de conto de um autor que eu gosto muito, John Connolly. Esse aqui eu li alguns contos, não li todos, que é uma pegada mais infanto-juvenil, mas mais infanto-juvenil mesmo. O autor até que escreve para esse público, só que eu acho uma pontada mais adulta. E aqui eu não achei tanto, eu achei mais bobinho as histórias, e por isso que eu não continuei aí. O Alan Dean Foster, Alien, uma capa belíssima da editora Aleph, que tem todo o detalhe interno. Esse aqui eu comecei a ler esse livro e não terminei a leitura. Ele está sempre na lista de releitura pelo fato de que eu quero ler outros livros dos Aliens que eu comprei ainda e não li. E aí eu pretendia começar do início assim, ao fim. Esse aqui veio pela editora, pela Tag, na verdade, é da Record, mas veio pela Tag, O Namorado, com essa capa que eu acho belíssima. Acho mais bonita, inclusive, que a capa que veio agora para o livro em si. Por mais que eu entenda o conceito da capa, mas combina mais com os outros livros da Freedom. Gostei do livro, muito bom. Tem crítica aqui no canal. Mundo de Fantas. Fantas ou Fanfas. Esse aqui eu ganhei num evento que eu participei de terror há muito tempo atrás. E aí veio isso aqui que parece ser uma história de fantasia. Nunca li. Esse aqui eu nunca li, não sei se é legal. Me contem aí. Deve ser de autor nacional. The Picture in the Attic, do Richard McKindrell e Cathy Leiday. Isso aqui é daquele período que eu tentava ler em inglês. Aí eu pegava esses livros pequenininhos aqui. Eu lembro que eu li esse livro aqui, mas eu não tenho nenhuma memória sobre ele, se ele é bom, se ele é ruim. Sei que ele é de suspense barra terror. Pode me contar depois o que você acha. Esse aqui é um dos últimos livros da Tag, Ecos da Floresta, da Liz Moore, que foi indicado pelo Barack Obama no clube de leitura do Barack. É um suspense, porém é um suspense que tem muitos personagens, pelo que eu li ali, pelas críticas da galera da Tag. Isso tirou um pouquinho a minha vontade de ler essa história, porque eu sou meio perdido com o personagem, vocês sabem muito bem. Já erro direto aqui com vocês nome de personagem, erro o país, de onde eles vieram. Então eu acho que livro que tem muito personagem, a chance de me perder é bem grande. Ó, fica um menininho aqui pra fora, na edição da Tag. Bonitinho, bonitinho. Deixar na lista dos livros não lidos também. Vai aqui, né? Um livro que eu não li, e esse aqui eu sempre me pergunto. Eu já comecei umas 2 vezes, parei. E esse livro é muito bem comentado por todo mundo que leu ele na Scooby. Tem críticas bem contundentes, que é o filme Noturno, da Marisha Pess. Esse aqui, eu acho que eu preciso do impulso aí. A galera do Leitura Coletiva, se quiser me impulsionar a ler ele, eu aceito. Porque parece uma história legal. Quando eu comecei a ler, eu senti assim, algumas coisas bem sombrias ali, que eu achei interessante. E ele tem toda uma narrativa bem diferentona. Tem até uns detalhes internos, assim, para fazer você ficar mais submerso na história. Parece ser interessante. Já leu? Comenta pra mim o que você achou do filme Noturno da Marisha. Quem sabe você é mais uma pessoa que vai fazer eu pensar nesse livro de novo. Mason Call, William. Vocês viram quanto livro tem, por isso que eu não vou dar muita indicação sobre o que é, se foi bom, se foi ruim. Fala se foi bom ou se foi ruim, mas não vou entrar nas histórias. Isso aqui é muito bom. A Cidade dos Amaldiçoados, tem A Sentinela dos Malditos, se eu não me engano, que é um filme que foi baseado, que você deve lembrar para aquelas menininhas de cabelo branco e olho vermelho, assim, que é muito legal, eu gostei. É um filme do John Carpenter, e o livro é muito legal, eu gostei. Bem interessante mesmo. O Pegão caiu tudo aqui, então por isso que fez toda essa bagunça. Mas continuando, tem essa edição dos clássicos grandes nomes da literatura, Edgar Allan Poe, Assassinato na Rua Morgue, e outras histórias, esse livro eu li.
Uma das poucas coisas que eu tenho dedicado a Allan Poe. Essa é a minha edição do Oscar Wilde, do retrato do Dorian Gray. Eu adoro essa história, adoro esse livro. Caso vocês tenham notado diferença, tipo, na gravação em si, foi porque caiu todos os livros aqui, foi uma loucura. O Terror no Divã é um livro interessante até, mas eu não curti tanto a pegada dele, esperava muito mais. Esse aqui é outro livro que está na lista dos não lidos, do Thomas Ligotti, Canções de um Sonhador Morto e Escriba Sinistro. Eu li o primeiro e o segundo conto, e o resto eu não li. Não sei porquê, não me perguntem porquê, que eu realmente não sei. Vou deixar aqui na lista dos futuros lidos aí. Junjito Dismorphos, essa é a minha única edição que eu tenho do Junjito, belíssima, do Pipoca e Nanquim, muito bonita mesmo. É uma história legal, muito legal. O Junjito escreve muito bem, né? Vocês conhecem muito bem mais que eu. Noite Polar, do Michel Pavert. Esse aqui eu não curti tanto, assim, achei uma história bem mais ou menos, na verdade. Eu Sou a Lenda, esse aqui eu ganhei de um amigo meu chamado Welder, esse aqui eu ainda não li, é um clássico do Richard Matheson, um clássico da literatura mesmo, então já está na minha listagem com toda certeza para ser lido aí em algum momento. Esse aqui eu já li, Sempre Vivemos no Castelo, esse eu tenho certeza que tem crítica lá no canal do YouTube, lá na página do Facebook Cripteca, então caso você tenha curiosidade, dá uma buscadinha lá, que é uma crítica breve, curta, só que em texto, é lá no Facebook Cripteca também. O Médico e o Monstro, do Robert Louis Stevenson, um clássico da literatura do terror. Todo mundo fala sobre os grandes monstros, sempre o Frankenstein da Mary Shelley, Drácula do Stoker, só que aqui a gente também tem um clássico, um grande monstro que é o Médico e o Monstro, o Jekyll e Hyde. É muito legal e a história é boa, eu curti, por mais que ela seja curtinha nessa edição da Príncipes, é uma história maneira. Do Jim Coates, poucos livros que eu tenho desse autor. O Intensidade, eu gosto muito desse livro aqui, é um ótimo suspense. Eu já li umas 2 vezes na minha vida, só que o Jim Coates ele escreve de uma maneira que eu acho meio esquecível. Então, as 2 vezes que eu li, eu esqueci, poderia ler uma 3ª vez. Tem outro livro dele de capa amarela que eu tinha, não tenho mais, que também é um bom suspense, interessante. Também vinha lá pela editora pelo Clube de Literatura, que é um clube aí que você pode assinar com livros de sebo, alguns livros novos. E veio esse aqui, Contos de Horror do Machado de Assis. Nunca li. Vou deixar aqui nos não lidos. Será que vale a pena? Será que o Machado escreve bom terror? Um clássico, Zaroff, Jogo Perigoso, esse aqui eu comprei num financiamento coletivo, gostei muito, é uma história boa, Pra quem não sabe, Zaroff é uma das primeiras histórias ali que inaugurou essa ideia de caça humana, né, que a gente vê aí em vários filmes, como Battle Royale, e como tantos outros que eu sei que são, mas eu esqueci agora nesse momento, porque mexi com muita coisa hoje. O Lovecraft, A Chave de Prata, algumas sequências de contos aqui, não é só A Chave de Prata, eu pressuponho. Tem Os Sonhos da Casa da Bruxa, que eu tenho em outra edição agora, mais antiga. Vou ler pela mais antiga, com toda certeza. Falando de encontros, eu tenho esse aqui que eu não li, A Noite Mais Escura do Ano. Aí vocês comentem pra mim se vale a pena ou não, se é um livro bom. Não sei do que é o livro. O de encontros escreve alguns suspense interessantes até, mas esse aqui eu não sei sobre o que se trata. Também não li O Palácio da Meia-Noite, do Carlos Ruiz Zafón, do mesmo autor da Sombra do Vento. Eu não li nenhum livro desse autor. Falam muito bem dele pra mim, então talvez eu deva iniciar a leitura com ele em algum momento. Será que esse é o livro ideal para começar? Comentem pra mim aí o que vocês acham. Vou deixar também na lista dos livros não lidos. Isso aqui eu já vou pegar de monte, porque é tudo de um autor só, que eu sou apaixonado, que é o John Verdon. Já falei dele várias vezes. Peter Pan Tem que Morrer. Primeiro livro que eu li dele, que é Eu Sei que vocês fizeram que é Eu Sei o que você está pensando. Feche bem os olhos e Não Brinque com Fogo. Aí acabou. Não tenho mais livros dele aqui no Brasil. Infelizmente. Porque esse autor é muito bom. O David Gurney, que é o detetive que ele escolheu ali para suas histórias, é um ótimo detetive. Um ótimo mesmo. E aqui tem 2 livros da Karen Slaughter, que é autora do Flores Partidas. O Flores Partidas eu li, porque tinham ótimos comentários. Não gostei tanto. E o outro é o Esposa Perfeita. Aqui, ó. Essas capas, elas, por curiosidade, elas vêm com uma jacket, né? Eu até não queria a jacket, mas a jacket é igual a capa. Não sei qual que é o sentido disso, mas era tipo uma sobrecapa igual a capa original. Então, aqui, ó. Vou mostrar pra vocês, eu tenho do outro. Esposa Partida, né? Flores Partidas. Aí tira a jacketzinha, Flores Partidas. Muda a carinha da pessoa, né? É uma ideia.
Engraçadinho. Engraçadinho. Já leram Flores Partidas? São fãs desse livro? Ou da Karen Slaughter? Eu só tenho esse livro dela, esses dois, e confesso a vocês que eu não curti tanto esse Flores Partidas. É uma história boa, mas é uma história ok. Talvez eu deixe para leitura com a minha mãe, assim, porque eu lembro que ela tem uma linguagem meio rápida, né? Tipo, ela escreve bem. Vou deixar essa esposa perfeita como livro não lido. Nossa capa é bonita, é inegável. Esse aqui, por sua vez, eu amei. A outra, Senhorita Parrish. Aqui a gente tem um grande suspense. Aí, se você curte suspense, grandes surpresas, leia. E já tem continuação desse livro. Então já dá para você ler a segunda parte aí, para você ver o que você achou. Mas essa história aqui, pessoalmente, é muito boa. Continuando com o Hiller Seger, tem As Sobreviventes. Esse aqui eu li, gostei, bem interessante mesmo. Acho que é um dos melhores livros do Seger que eu li até então. Os Três, da Sarah Lotz. Eu amei esse livro. Eu lembro que foi um terror bem atmosférico. Eu fiquei bem assustado quando eu li. Esse é aquele livro que, pra mim, pelo menos na minha memória afetiva, houve alguns momentos que eu fiquei com medo da história. É uma história muito legal. Tem o Quarto Dia, que vocês vão ver daqui a pouco, que é outro livro dela também, que é a continuação dessa história. E aí acabou. Essa é uma duologia. Nunca mais ouvi falar dessa autora, Sarah Lotz. Será que veio mais livro dela pro Brasil? A outra é da Mary Kubrick. Outro thriller muito bom. Esse aqui, Thriller, é um thriller que com toda certeza você vai se surpreender. Eu gostei mesmo. Na Escuridão da Mente, do Paul Tremblay. Adorei esse livro. Adorei, inclusive na época que eu comentei, que eu fiz a crítica escrita dele lá no Facebook, o próprio autor comentou. Nossa, eu lembro que eu fiquei muito emocionado, assim. Um cara muito querido mesmo, Paul. Imagina um cara lá do Brasil, fazendo uma crítica, e ele lá dos Estados Unidos, sabe Deus onde ele mora, curtindo a crítica. Muito legal. Aqui do Ex-Mulher, do Tess Stimson. Gostei, uma história bem legal. Também veio pelo Trama Box, se não me engano, um dos primeiros livros que veio na caixinha da Trama. Mas muito legal, muito interessante a história. Esse aqui eu não li ainda. A Filha do Dr. Moreau, que é da Silvia Moreno Garcia, a mesma autora do Gótico Mexicano, que veio pela Dark Side Books. Esse aqui também em capa dura e pela editora Melhoramentos. Nunca imaginei que a Melhoramentos traria um livro de terror. Aí. Não sei como que é o catálogo deles, mas ela não é uma editora que se pronuncia muito sobre horror. A Desconhecida, do Mary Kubica. Esse aqui eu nunca li. Está na lista dos não lidos. Comprei em algum momento e não li. Parece ser interessante. O Pesadelo, do Lars Kepler. Também não li. Eu lembro que teve um período que eu li bastante Lars Kepler. Bastante não. Eu li o primeiro dele, que é o Hipnotizador. Gostei muito. Conheci ali outro. Só que esse Pesadelo eu parei. E hoje em dia ele é um autor meio caro, né, para ser lido, mas ele tem vários livros aí de suspense barra terror. Gostei da capa. Vale a pena ler O Pesadelo do Lars Kepler aí, pessoal? Você acha que é um livro que é interessante? Mais uma vez mostrar mais de um junto, que é Alien, essa capa metalizada, que é Surgido das Sombras, Mar de Angústia, Rio do Sofrimento. É uma trilogia. Comprei há um tempo, não li nenhum deles. Comenta pra mim se vale a pena ler, se você tem curiosidade para saber mais sobre a história. Tá ficando cheio aqui os livros que eu não li. Não sei se isso é um bom sinal. Você vê como a gente acaba comprando mais do que deveria. Esse aqui, Em um Porão Escuro, da Cara Hunter. Isso, Cara Hunter. Esse aqui eu acho que eu vou deixar para ler com a minha mãe em algum momento. Uma amiga minha leu ele, curtiu bastante. Eu emprestei para ela, ela curtiu bastante. Ele veio pela Trama Box. Nunca li nada dessa autora, Cara Hunter, então não sei se eu vou curtir. Mas o livro é bonito. Ele veio também pela Trama Box, que é esse box que eu falei pra vocês. Um livro que eu amo de paixão, do Victor Bonini, é O Casamento, um dos melhores livros de suspense nacionais que eu li, com toda certeza, com uma grande reviravolta, no estilo Agatha Christie, do jeito que eu gosto mesmo. Que história boa, o detetive é muito legal, e por isso que eu li Quando Ela Desaparecer, que também é uma história muito boa. Vai chegar mais um livro do Victor Bonini muito em breve aí. Esse autor é muito bom mesmo. Até Você Ser Minha, da Samantha Reis. Esse aqui eu lembro que eu gostei, mas eu não lembro muito bem da história, então não vou mentir em uma sinopse para vocês. Não lembro mesmo. O Sorriso da Hiena, do Gustavo Ávila, um grande livro de terror com um grande psicopata. Outro livro do Jean Contz agora, O Filho Pródigo, pela editora Prumo.
Nunca tinha ouvido falar na minha vida dessa editora. Peço até perdão. Mas é uma releitura do Frankenstein. Só que são vários livros e, se eu não me engano, não finalizou a história aqui no Brasil. Se finalizou, comenta pra mim. E aí, não sei se vale a pena ler ou não vale. Não sei se vale ou não vale. As Crianças na Colina, livro que eu li também pela Alta Novel, com parceria. Curti bastante, é um livro bom. Hoje vocês vão ver eu em 50 ângulos diferentes, porque mais uma vez meu ring light caiu com a câmera e eu tive que mudar um pouquinho para que vocês consigam ver ele de uma maneira tranquila. O próximo livro do Taylor Adams, Sem Saída. Gosto muito dessa história. Isso aqui é um grande suspense mesmo. A Ponte do Medo, do mesmo autor. Muito bom também. Não tão bom quanto Sem Saída, mas bom. Do John Connolly, Os Portões. Gosto muito. E Sinos do Inferno. É uma trilogia, só veio 2 pro Brasil. Então, Mertan Brasil, feio, hein? Deixar uma trilogia em aberto. Muito sem graça mesmo, pra quem curte. Eu curti muito esses livros. Fiquei triste por não ter continuação. Do mesmo autor também, vocês viram que eu curti esse autor mesmo. O Livro das Coisas Perdidas. Esse livro é muito legal, muito bonitinho. Também pela Bertrand. Do Taylor, mais uma vez, As Últimas Palavras. Gostei bastante. Tem crítica há pouco tempo aqui no canal, se eu não me engano. E aí, Instinto Materno, da Bárbara Abel. Esse aqui que veio em parceria com a Globo Livros. Parceria da Globo Livros veio também o Bunny. Gostei bastante desse livro. A Última Festa. Esse aqui, por sua vez, eu não curti tanto assim. Não é da Globo Livros, esse é da Intrínseca. Da Lucy Foley. Tem vários livros dela, eu só li esse e não curti. E aí tem uma trilogia do Daniel Cole. Eu adoro esse autor também, super simpático. Também comentou lá no meu canal, no Facebook lá, um queridíssimo. Começa com Boneco de Pano, passa para Marionete e termina com Fim de Jogo. Os 3 são ótimos. Tem crítica do último livro aqui, que é O Fim de Jogo. Que é um livro que eu achei que não ia curtir tanto assim, só que me surpreendi com certeza. Tem Contos do Fundo dos Seus Olhos. Esse livro vocês vão ouvir falar dele em breve, já fiz uma crítica aqui no canal, e é um livraço, muito legal mesmo, muito legal. Um grande vilão. O Exorcista, do William Peter Blatty, nessa edição belíssima aqui, muito bonita mesmo, da HarperCollins Brasil, com vários detalhes internos. É uma edição belíssima. E essa cor verde aqui combina bem com a história, ali com o vômito da Regan. Um livro muito legal, gostei. Com toda certeza é um clássico do horror mesmo, assim, muito aterrorizante. E falando num livro que eu gosto muito, esse aqui eu sou apaixonado mesmo, do Andrew Michael Hurley, que é o Looney. Esse livro é muito bom, gente. Meu Deus, eu lembro que eu gostei muito. Vou deixar para uma releitura, porque eu não lembro muito. Mas eu lembro que quando eu li, eu fiquei apaixonado pela atmosfera dele e tal. Ó, ele vem com uma jacket, muito bonitinho. Da Intrínseca. Pouquíssimos livros da Intrínseca vêm com jacket, né? Não sei por que o livro do Andrew foi escolhido para isso. Ele lançou mais um livro que é Terra Alguma Coisa. Esse livro, por sua vez, eu achei chatíssimo. Guerra Primitiva, em parceria com a School Editora. Muito legal. Fiz crítica, tem crítica há pouquíssimo tempo aqui. Você não está sozinho. Esse livro eu tinha muita vontade de ler ele. Por essa capa, achei muito interessante. E aí eu comprei. Mas eu ainda não li. Então vou deixar na lista dos livros não lidos ainda. Aí você pode comentar pra mim o que você acha e lê-lo em breve. Da Ilana Casoy, Dark Side Books, Arquivos Serial Killer. Aqui ele vai falar sobre alguns serial killers do Brasil. Vocês sabem que eu não curto muito esse tipo de leitura, mas em algum momento da minha vida, ou eu ganhei ele, ou eu comprei esse livro. Não Voltarás, do Hans Koppel. Esse aqui eu comprei em uma espécie de sebo de garagem, assim. Eu gostei da capa dele, não li. Tá escrito um suspense angustiante que vem arrebatando leitores do mundo inteiro. Será? Será? Vou ler e contar pra vocês. Deixa aí na lista se vocês querem que seja lido ou não. Inspeção, do Malerman. Também comprei nesse mesmo sebo. Não li ainda. Vi críticas muito legais aí nos comentários. Nunca Saia Sozinho, do Charlie Donlia. Esse aqui foi o que eu li e não curti, do Charlie. O Garota do Lago abriu a porta do Charlie. Comprei esse em seguida. Achei ruim. Não curti. Não me pegou. Suspense. Falando em não curtir, um livro gigantesco do Dan Simmons, O Terror. E aqui foi um terror ler esse livro. Eu achei ele insuportável de chato, não acontecia nada. Que livro longo,
Meu Deus, um dos piores livros que eu li na minha vida, com toda certeza. E olha que ele tem crítica, tem gente que acha ele o melhor de todos os tempos. Eu acho ele insuportável e chato. O Exorcismo da Minha Melhor Amiga, com uma capa belíssima, um corte em roxo, da Intrínseca. Adoro essa capa, adoro mesmo, a anticapa também muito bonita, mas a história já não gosto tanto assim. É meio bobinha. O Homem de Giz, vem da C.J. Tudor, O que Aconteceu com N, e também dela As Outras Pessoas. São 3 livros que eu tenho dela, todos em capa dura. Eu acho que agora os livros dela não saem mais em capa dura pelo Brasil, pela mesma editora, mas eles trocaram, pela Intrínseca, mas eles trocaram a ideia. Eu gostei das Outras Pessoas dela, os outros 2 eu não curti tanto assim. Mas não é uma autora ruim, é uma autora boa. Lembra que eu falei pra você que o Andrew Michael Hurley tem um livro que eu achei ruim? É esse aqui, ó. Terra Faminta. Uma história bem confusa, não entendi até hoje o que ele estava querendo dizer com aquilo. Mas eu ainda quero ler outros livros desse cara aí que veio pro Brasil. Continuação dos 13 da Sarah Lotz, O Quarto Dia. Uma história muito legal também, muito legal mesmo. Queria que houvesse mais livros da Sarah Lotz. Os 2 livros que eu li dela eu curti. Jason Rekulak, Desenhos Sombrios, né? Desenhos Ocultos. Esse aqui muitas pessoas comentaram muito bem. Eu não gostei tanto do plot ali, não achei tão legal, mas ok. Quem Era Ela? Esse aqui eu gostei bastante, muito mesmo, uma história muito legal. Também tem crítica lá no canal, na página do Facebook Cripteca. O Casal que Mora ao Lado, da Shari Lapena, um suspense interessante. Eu lembro que eu não gostei do plot final ali, de como a história se resolveu, de como as coisas finalizaram. Aqui tem uma trilogia que eu só tenho 2 livros, começando com A Colônia, capa bonita, passa para A Expansão, e o terceiro livro é Dia Zero. Só que o Dia Zero, ele ali ficou disponível para compra, só que você tem que pagar um pouco mais alto ali, porque ele é um livro meio que, como que eu posso explicar para vocês? Você compra por encomenda. Ele não está disponível no catálogo do Suma de Letras tradicional. Então por isso se torna um pouco mais caro, por isso que eu não finalizei. E eu só li o primeiro livro. O Chalé no Fim do Mundo. Esse aqui é do mesmo autor, do Paul Tremblay, do Na Escuridão da Mente. Esse aqui eu já não curti tanto assim, mas é uma história interessante, assim, diferente. Tem um filme que é do mesmo nome, se eu não me engano, o filme eu achei péssimo. Agora a gente tá quase acabando. Tem do mesmo autor, John Linkvist, o Linkvist, Estou Atrás de Você. Esse livro é para ser uma trilogia, a gente só tem o primeiro, então a gente ficou meio confuso, porque a história é muito confusa. Mas o autor escreve bem. O autor escreve bem, é uma história diferente. Boneco de Pano, do John Nesbo. Um dos únicos livros do autor que eu li. Gostei, mais ou menos, nada assim surpreendente, como todo mundo fala. O Segredo do Meu Marido, da Liane Moriarty. Gosto. É uma autora boa, ela escreve bem. E essa história é muito legal. Nossa, eu fiquei embasbacado com as reviravoltas que vão acontecendo. Assim, parece muito pequenininho, quando você vê tudo explode, assim. E aqui tem clássico, Frankenstein, da Mary Shelley. Tomates Verdes Fritos, que veio das Mulheres na Literatura, pela coleção da Folha de São Paulo. Gostei, esse livro eu li. Maia e Natasha, um livro que veio da Tag nesse ano, com essa capinha aqui, Maia e Natasha. Não li ainda, esse possivelmente eu nunca vou ler, a não ser que você fale pra mim que é um livro maravilhoso, Diego, corre, você não sabe o que você está perdendo. Esse aqui eu li, Invasores do Norte, Del Norte, da Mariana Enriquez, tem crítica aqui no canal, da Isabel Canias, perdão, tem crítica, veio também pela Tag. Esse livrinho, Nas Entranhas do Abismo, de um autor nacional, o Jader Miani. Esse aqui eu li, gostei, mas não trouxe crítica aqui no canal, não lembro porquê. Esse aqui é um livro que eu tenho muito carinho, da Alfer Medeiros, que é o organizador, Nanquim. E por que eu tenho tanto carinho? Só a título de curiosidade. Porque o primeiro conto dele, Frio, foi eu que escrevi. Um financiamento coletivo, que você mandava alguns contos. E aí eu mandei esse conto ali para essa editora, ele veio em primeiro lugar. Muito feliz mesmo, muito feliz. É um conto que eu gosto muito. Eu escrevi conto por um tempão na minha vida. E esse aqui foi um conto que acabou saindo aí. Aqui veio do Trinca, eu assinei por um único mês. Vou confessar pra vocês que eu não me arrependo de não ter assinado mais, porque eu achei os outros livros bem ruins. Esse aqui eu também não gostei tanto. O primeiro é O Homem na Lua. O segundo é O Outro Mundo ou
Os Estados e os Impérios da Lua, do Cyrano Bergerac. E o terceiro é A Rainha de Ignoto. Vou ser sincero com vocês, a chance de eu ler esses livros aqui é 0,00000. Tô até pensando em passar pra frente, levar num sebo, sei lá. Que eu não gosto de ficção científica, gente. Eu tenho pavor de ficção científica. Não sei qual que eu menos gosto, ficção ou romance. Mas eu acho que eu já tenho minha resposta porque é ficção. Porque aqui eu tenho uma trilogia do H.G. Wells e eu gostei dos livros dele, são legais. Aqui tem, nessa edição muito bonitinha da Pandorga, tem O Homem Invisível, olha que capa lindíssima, muito linda. A Guerra dos Mundos, que capa fenomenal. E A Máquina do Tempo. Esse A Máquina do Tempo eu li, não gostei tanto, Guerra dos Mundos eu li, gostei muito. Muito. E O Homem Invisível eu não li ainda. Que capa. Tô embasbacado com a qualidade dessa capa. E nessa mesmo estilo de capa, meio diferentona, eu comprei 4 livros que eram de... livros, assim, ficção científica, diferentões, começando por Laranja Mecânica, do Burks, gostei muito, olha que capa linda, a anticapa também muito linda. Essa é da editora Aleph. O Planeta dos Macacos, uma capa muito bonita. Socorro, são eles os macacos. Olha que delícia. Da Aleph. Veio tudo junto, né? Forrest Gump, esse aqui eu li, gostei demais. Que legal. Ser idiota não é nenhuma caixa de chocolate. Muito legal. E por fim, Jurassic Park. A vida dá um jeito. Muito legal, né? Eu só tenho a reclamar dessa edição que ela não tem orelha. Eu não sei se vocês sabem, mas livros sem orelha para estragar é muito fácil. Porque aí ele acaba sendo, no meio do manuseio mesmo, da própria leitura da obra, ele acaba perdendo um pouco ali da sua qualidade. Quase finalizei esse vídeo, mas ainda tem coisa para mostrar para vocês que eu não tinha visto. No Harlan Coben, o único livro que eu tenho do autor, Quebra de Confiança. Nunca li. Me comenta aí se vale a pena, se ele é um autor bom. Deixa na lista dos não lidos ali. Outro que eu não li ainda, A Última Mentira que Contei, do Riley Sager. Esse aqui, com toda certeza, é um livro que eu posso deixar para ler com a minha mãe, porque parece uma história ali bem diferentona, ali que ela vai curtir. Da Kate Donoghue, ou o mesmo autor do Menino que Desenhava Monstros, A Criança Roubada. Livro interessante, fala sobre o mito do Doppelganger, se eu não me engano, que é daquele mito das crianças que são raptadas por um ser mágico, e esse ser mágico maldito, demoníaco, acaba tomando o papel da criança ali e sendo um gênio inumano. Uma coisa interessante. Ganhei de um grande amigo meu, que é o Bruno Bueno, um querido, que faz tempo que eu não vejo, que é o Battle Royale. Esse aqui eu não li ainda. Comecei a ler, acho que não passei da página 10, não sei porquê. Mais um livro que eu preciso do impulso de vocês aí pra ler. Quem sabe vocês me deixam aí com vontade de ler essa história. A Casa Assombrada, do John Boyne. Esse aqui eu não li porque eu achei que ele pareceu muito com A Volta do Parafuso. Pela sinopse, comprei. Quando peguei na mão, meio que deu aquela desistida. Mas talvez se vocês comentarem comigo que vale a pena. Quem leu, tem muita diferença desse livro com o livro do John Boyne? Comentem. Aí, da Thay Editora, O Ninho do Terror. Aí seria uma sequência de livros do Paperbacks from Hells, ou Livros em Capa Mole dos Infernos, que foi um compilado que o Gerd Hendricks fez ali num único livro, e trouxe alguns livros aí a público. Esse aqui é o primeiro, o segundo está para chegar, não tenho a mínima ideia quando, infelizmente a Thay sofreu alguns problemas, e a gente ainda está no aguardo para a chegada desse livro. Assim que chegar, espero eu em breve, nesse ano ainda, eu trago para vocês o que eu achei. Não Perturbe 1 e 2, veio aí pela editora School, com parceria, livros maravilhosos, inclusive eu fiz a crítica, terrorzão. Rio Vermelho, da Emily Lloyd, esse aqui não li, veio de alguma forma que eu não lembro, sei que eu não comprei, e eu ganhei, eu vejo de alguma forma, e aí tá aqui. Você acredita nele, então por que está com tanto medo? Diferente. Vou deixar aqui para livros aí que eu pretendo ler aí, bem curtinho, uma leitura rápida. A Influencer, esse aqui eu comprei com curiosidades sobre a sinopse, mas eu não li ainda. Vou deixar aí na lista dos livros que eu pretendo ler com toda certeza. Carrossel Sombrio e Outras Histórias, esse aqui eu comprei num sebo, mas ele veio pela tag. Uma capa muito bonita. Eu comecei a ler essas histórias e achei chato, vou confessar pra vocês. Achei bem chato.
Será que vale a pena persistir ainda? O que vocês acham? Tem histórias ali que merecem ser lidas? Seu Coração Me Pertence, do Jim Coates. Aqui tem uma amiga minha, Mirella, falou que é um livro ruim. Eu não li ainda, mas talvez eu leia. Esse autor, eu não sou da turma que odeia ele, eu sou da turma que acha ele ok, assim. Mary Higgins Clark, As Duas Menininhas de Azul. Não sei se é uma história boa, mas a autora é bem conhecida, né, gente? Comprei há um tempão já e não li. Essa aqui vem uma sequência de livros não lidos mesmo, de fato. O Assassino das Sombras, do Matthew Scott Hansen. Outro livro não lido, comprei por curiosidade e tá aqui. Me contem o que vocês acham. Vale a pena ler esse livro? Talvez seja o livro que eu levo em viagem. Mr. X, do Peter Straub. Esse aqui, quando eu mostrei e falei que não li, alguém nos comentários falou que ele merecia ser lido. Então comenta de novo aí para me dar um impulso, que eu não lembro aí quem foi. Esse aqui eu comprei de um amigo meu, que é o Michel, que é um querido aqui no canal, O Incrível Homem que Encolheu, do Richard Matheson. Uma edição difícil de ser encontrada. Essa história, O Incrível Homem que Encolheu, eu não li, mas é uma sequência de contos. Os outros contos que estão disponíveis no livro eu li. Não sei por que eu não li O Incrível Homem que Encolheu. O do Val McDermott, o único livro que eu tenho dele, O Canto das Sereias. Ele tem vários livros. Esse livro é muito legal, eu gostei. É uma suspense ali de um serial killer que mata homossexuais, pensando em máquinas de tortura, uma coisa bem pesada, assim, mas bem legal. Esse aqui do Doggerland, Alerta de Tempestade e Pistas Submersas. Eu comprei o Pistas Submersas por ser a continuação desse livro ou o primeiro livro, mas eu não li nenhum dos dois. Me julguem, comenta pra mim, vale a pena ler Doggerland? Aí agora sim, depois de muito tempo de vídeo, a gente finalizou esse vídeo aí que foi cansativo. Se você gostou, peço que você comente os livros que eu não li, o que você acha que eu devo ler com antecedência. Vou deixar tudo reservado aqui num cantinho único da estante para que eu não me perca. Comenta aí qual que você acha que, por favor, Diego, como que você não leu esse livro ainda? Pode comentar. Ou aquele que você fala, Diego, nem perde teu tempo, tá aí no estante, já dobre e passe pro próximo, porque a minha história é ruim. Com toda certeza eu vou ler com muita atenção cada comentário de vocês. Ou até algum autor que você achou muito legal, que você queira aí que eu continue a leitura, John Esbo, a Mary Higgins Clark e tantos outros autores do thriller aí que eu não li ainda. Tá bom? Fico muito curioso pelos comentários de vocês e obrigado pela paciência. Afinal, foi um vídeo muito longo, mas com toda certeza foi um vídeo prazeroso.